Convido todos então para que cantemos o hino de número 133 no Cantor Cristão. Exaltação é o título do hino, vamos cantar. Vamos nos ajoelhar e vamos orar ao Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus amado, por uma linda manhã de sol que o Senhor nos concede. Nós nos sentimos alegres, ó Deus, por estarmos na Tua casa de oração, sem qualquer impedimento, mas aqui, juntos, com alegria, Te louvando, Senhor, dando-Te graças por esta oportunidade feliz de domingo pela manhã, nos reunirmos na escola bíblica dominical, ouvirmos a Tua palavra através dos professores. Também neste mês de outubro, mês das crianças, ouvindo as crianças trazendo lições tão importantes, aplicações tão importantes para a nossa vida, para o nosso viver diário. Muito obrigado porque o Senhor usou no domingo passado irmã Manuela, irmã Valentina. O Senhor usou hoje o irmão Eric, e nos próximos domingos usarás outras crianças também, que estão comprometidas com o Senhor, vivendo uma vida de obediência ao Senhor. Muito obrigado, Deus, e que estas lições que estamos ouvindo fiquem gravadas em nossos corações. Te louvamos também porque podemos participar no culto pela manhã, o sol brilhando, as aves cantando, tudo nos convida a louvarmos ao Senhor. Damos-te graças pela liberdade, orando pelo Brasil, que se for da Tua vontade, ainda continuemos a usar desta liberdade com responsabilidade. Muitos estão usando a liberdade para o erro, Senhor. Quando um cristão deixa de vir à casa do Senhor no domingo pela manhã e faz outra coisa, está abusando da liberdade. Ó Senhor, o Senhor tem dado tantos privilégios, o Senhor tem dado recursos, tem dado casas, o Senhor tem dado tantas oportunidades para as pessoas, e nem todas estão usando com sabedoria. Ó Deus, então pedimos que fales ao coração de todos nós nesta manhã, Senhor, para que possamos, com toda a fidelidade, servirmos ao Senhor e orarmos pelo Brasil, orarmos pelas eleições, o segundo turno, Senhor. Clamamos ao Senhor por um milagre.
Ajuda-nos, ó Deus, como cristãos, a estarmos despertos e com fidelidade, com amor, com oração, com vigilância, abençoando, ó Deus, a cada um, para que não vote naquilo que é pernicioso, naquilo que é mal, naquilo que é contrário à Tua palavra. Havemos de dar contas do que nós tivermos feito, Senhor, ou bem ou mal. Ajuda-nos então, orientados pelo Senhor, servirmos ao Senhor como cidadãos brasileiros também. Pedimos ao Deus e Pai que o Senhor abençoe esse culto que estamos prestando ao Senhor, as poesias que serão declamadas, os hinos que serão cantados, os hinos que serão tocados, a Tua palavra eterna e bendita falando aos nossos corações. O povo está numa angústia, Senhor, ao redor do mundo, para onde olhamos, há angústia, há perplexidade, há insatisfação. Ajuda-nos como cristãos a vivermos em serenidade, pacificamente, em obediência à Tua palavra. Então, que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações nesta manhã, pois oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. coisas que Deus criou. Todos os animais e aves, da girafa ao beija-flor, o cavalo, o papagaio, o macaquinho e o condor. Os peixes grandes e pequenos, nos mares e rios deixou.
e nas lagoas serenas rãs e sapos colocou. Se no caminho os encontrarmos, foi algum que se extraviou. Assim os dias e as noites foram por ele criadas, o sol e a chuva boa e as nuvens apressadas. As cachoeiras escondidas, as águas doces e salgadas, também criou árvores altas e o ípio roxo, e o pinheiro, a palmeira, a moreira e abacateiros. Lembrou-se das plantas baixas, arbustos e capim rasteiro. Depois da obra completa do que está na natureza, ainda faltava algo a completar, com certeza. Deus criou a vida humana com muita graça e beleza. Jesus, o Filho de Deus, dá especial atenção, principalmente às crianças que estão em seu coração. E lembra que todas elas são primícias da criação. Por isso, cada criança de cada povo e nação é obra de muita arte de sua criadora mão, que em seus braços profundos as acolhe com amor, para embelezarem o mundo com o perfeito louvor. Texto de Luiz da Rosa. Só em pensar em ti, Jesus, sinto alegria e paz. É bem melhor teu rosto ver, descanso tu me das.
poesia que logo mais eu recitarei é sobre criança. Mas antes eu gostaria de conduzir a igreja a um pensamento. Vai bem com meu filho? Não é essa certamente a primeira pergunta que fazemos ao nascer os nossos filhos? Vai bem o meu filho? Fazemos certamente essa pergunta logo que nasce. E essa pergunta, ela vai acompanhando, ela vai se repetindo no decorrer da vida. Em reunião de pais, na escola, qual é a pergunta que eu mais ouço? Vai bem o meu filho, Larissa? Vai bem o meu filho? Quando deixamos os nossos filhos aos cuidados de algum familiar, o que é que nós fazemos? Perguntamos a mesma coisa. Vai bem o meu filho? Quando eu estou cuidando do Elias, a Álida manda mensagem lá durante a manhã e durante a tarde. Vai bem o Elias? Vai bem o meu filho? Na palavra de Deus nós temos um episódio de Davi e Absalão. Absalão querendo usurpar o trono do pai, e o desentendimento é grande entre eles, mas mesmo Davi tendo tudo para não querer saber do filho, nós lemos lá na Bíblia, em 2 Samuel, que Davi se preocupava com Absalão. Mesmo assim, ele se preocupava com Absalão. E perguntando por Absalão, lá em 2 Samuel 18:5, Davi manifestou o quê? Preocupação pelo filho e amor, comprovando o valor que os filhos têm para os pais. Nós lemos em 2 Samuel 18:5, Davi falando: tratai com brandura o jovem Absalão, por amor de mim. Vai bem com meu filho? A poesia tem o título Presente para o meu filho. O Dia das Crianças está chegando. Sei que você espera um presente. Tenho observado as lojas e me lembrado de você. Que presente quer receber? Como gostaria de acertar? Tenho pensado em tantos, mas queria dar a você um bem diferente, mais que um simples presente. Algo que fique para sempre. Espere, não fique triste. Você vai ganhar um presente, mas antes dele, gostaria de dar outro que nunca envelheça, nem se acabe. E onde achar tal presente? Nos exemplos de coragem e fé, na esperança de ver com os olhos do coração, na capacidade de amar, no incentivo da presença, no conforto da voz e do ouvido e no calor do abraço. Quero presenteá-lo, sendo sempre seu amigo, meu filho, e vivendo com você diante do melhor amigo, o amigo Jesus. Amém.
todos os amados e queridos irmãos para que, por favor, abram as suas Bíblias em Filipenses capítulo 4, o versículo 6. Paulo aqui está repetindo uma palavra do Senhor Jesus Cristo. Paulo escreveu tudo inspirado pelo Espírito de Deus. Nada que ele falou foi da vontade dele, da vontade humana. A Bíblia diz que nenhuma profecia, nenhuma palavra foi escrita nas Sagradas Escrituras de vontade humana, mas sim inspirados pelo Espírito de Deus. Paulo aqui está repetindo as palavras do Senhor Jesus Cristo, que nós vamos ler depois no final da mensagem. Diz assim a palavra do Senhor, Filipenses 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graças. Não andeis ansiosos. Nós já estudamos sobre esse versículo em tempos anteriores, mas de vez em quando é bom retornarmos para não nos esquecermos, porque estamos vivendo tempos bem conturbados, queridos irmãos. Os irmãos estão vendo a insatisfação que está no Brasil e no mundo. Os irmãos estão acompanhando a inquietação que está no Brasil e no mundo. Conversando com várias pessoas, vemos a inquietação que está. E é verdade, queridos irmãos, que é normal essa inquietação no mundo. É normal. Eu ficaria muito espantado se as pessoas estivessem longe do Senhor e com paz, e com quietude no coração, e com tranquilidade. Eu ia achar que alguma coisa estaria errada. Eu começaria a achar que a palavra de Deus não é de todo verdade. Porque as pessoas desprezando a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, desprezando o culto ao Senhor, não se importando com o culto na casa do Senhor, não buscando a direção do Senhor, e ainda assim sentirem paz, ainda assim sentirem quietude e tranquilidade, aí seria algo muito estranho. Mas a situação inversa também é verdadeira, queridos irmãos. Não é normal uma pessoa que se diz cristã estar ansiosa ou inquieta. Não é normal. Assim como não é normal o mundo estar em quietude e em paz, sem a presença do príncipe da paz, não é normal uma pessoa que se diz cristã estar ansiosa. Estar inquieta não é normal. As duas coisas não estão certas. Não é normal e nós precisamos olhar como estamos vivendo, queridos irmãos. Com essa inquietude, as pessoas estão cada dia mais longe do Senhor, mas os cristãos, com as situações, devem estar ainda mais perto do Senhor para não vivermos uma anomalia. Todos nós precisamos olhar para o Senhor, buscar ao Senhor, a comunhão com o Senhor, para que possamos viver em paz, sem essa angústia que estamos. Alguns dias atrás eu estava lá no recreio, de repente uma menina de 4º ano sentou, ansiosa, com dificuldade para respirar e com lágrimas nos olhos. Eu chamei: fulana, o que está acontecendo? Começou a chorar. Eu estou ansiosa, não consigo nem respirar, estou ansiosa. Olha o que a ansiedade leva as pessoas a fazer. E não era nada tão grave, não era nada tão sério. Não era nem uma coisa real, era imaginação da cabeça dela. Mas ela começou a achar que aquilo era real, porque quando ficamos ansiosos, nós começamos a enxergar até chifre na cabeça de cavalo. Minha mãe sempre dizia essa expressão: chifre na cabeça de cavalo. Até hoje eu não achei, mas diz que quem procura acha, e quem está ansioso começa a enxergar coisas absurdas, como aquela menina. Aí eu orei com ela, conversei com ela, a respiração foi se tornando normal, a lágrima secou e ficou em paz. A ansiedade leva as pessoas a uma situação absurda. Nós lemos algumas situações absurdas na Bíblia por causa da ansiedade. Por isso, queridos, vamos todos nós pedir ao Senhor: livra-nos, ó Deus, da ansiedade, livra-nos dessa inquietação. Não é normal o mundo estar em paz, não é normal o cristão estar inquieto, não é normal. Se somos cristãos de verdade, vamos aprender com a palavra de Deus a estarmos quietos e sossegados e tranquilos, independentemente das circunstâncias. Em primeiro lugar, a ansiedade atropela a vontade de Deus.
Quando nós somos ansiosos, nós atropelamos a vontade de Deus. Quantas pessoas já tomaram atitudes totalmente irracionais, infantis, inadequadas? Por quê? Porque não esperaram no Senhor, atropelaram a vontade do Senhor. Sempre que chegar um desafio para você, um assunto para você, não haja de acordo com a sua vontade humana e carnal, não haja sem antes orar. Não é verdade que muitas vezes fazemos isso? De repente uma situação inesperada e tomamos as atitudes sem orar ao Senhor, e a situação só vai piorar, não vai trazer benefício nenhum. Não estejais inquietos, é a palavra do Senhor para nós. Não estejais inquietos, orem, peçam a calma do Senhor, peçamos que o Senhor vá adiante, porque muito trabalho nós vamos evitar se deixarmos tudo na mão do Senhor. Deixa na mão do Senhor e você vai ver como Deus vai operar maravilhosamente. Eu estava rastelando o quintal ontem à tarde, orando pela mensagem, pensando na mensagem, meditando na mensagem. Às vezes eu sou repetitivo nas ilustrações, mas são tão oportunas, queridos irmãos, e são tão vívidas para mim, tão importantes para mim, que eu preciso repetir. Alguns anos atrás, quando o púlpito ainda era naquele canto ali, quase 10 anos atrás, Deus me deu uma inspiração já no começo da semana para a mensagem de domingo de manhã. Mas passou a segunda, passou a terça, passou a quarta, passou a quinta, passou a sexta, passou o sábado, o dia inteiro, e não vinha inspiração para a mensagem do domingo à noite. E eu lembro que eu sentei na cozinha, lá eles já tinham ido deitar, eu sentei na cozinha e li um livro inteirinho e não veio inspiração. Não vinha inspiração. E não posso chegar aqui e falar o que eu quero. A igreja não é minha, a igreja é do Senhor. A palavra é do Senhor. Eu lembro que já era 11h30 da noite, terminei o livro, não vinha inspiração, e eu falei: Senhor, a igreja não é minha, a palavra não é minha, é do Senhor. Eu vou dormir. E fui dormir. Estava cansado, com sono, deitei. O irmão Eliseu conhece a nossa casa lá em cima, o irmão Hugo, o irmão Eloy, vários irmãos conhecem a nossa casa. Lá em cima tem uma sala e o nosso quarto é do lado. E lá tem um rádio bem velho que eu comprei há muitos anos atrás em Gramado, no Rio Grande do Sul, daqueles rádios de ligar, sabe aquele que faz clap? E é daquele mesmo. Não é circuito eletrônico que pode dar alguma coisa e liga sozinho, não, tem que ligar com o botão. Eu fui dormir, deitei, às 2 da madrugada, perguntei para a Larissa, às 2 da madrugada, começou a tocar na sala: não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Às vezes a irmã Cláudia canta em cima. O rádio, alguém ligou. Quem ligou? Eu não fui, a Larissa não foi. Só estava mais alguém naquela casa, era o Senhor. Ele ligou, terminou de cantar, desliguei o rádio, e no domingo à noite a mensagem foi entregue, porque o trabalho é dele sem ansiedade. Sem ansiedade. Se eu tivesse ficado madrugada dentro, ansioso com o que eu iria falar, eu iria trocar tudo, queridos irmãos, assim como nós trocamos tudo quando nós trazemos para nós: eu que tenho que fazer, eu que tenho que agir, porque eu sou agitado, porque eu corro, porque eu faço acontecer. E o que acontece é que nós atropelamos a vontade do Senhor. Temos na Bíblia o pai da fé. Vejam como é perigoso para todos nós, até para o pai da fé, quando nós atropelamos a vontade do Senhor e ficamos ansiosos, nós fazemos tudo errado. O pai da fé havia recebido uma promessa aos 70 anos de idade, de que ele iria ser pai. E já tinham se passado muitos anos, já tinham se passado quase 20 anos. Ele já humanamente já não tinha condições mais de gerar filhos. Sara já não tinha mais humanamente condições de gerar filhos. E começaram a atropelar a vontade do Senhor. Eu imagino Sara lavando a louça e pensando: pois é, eu já não posso gerar filhos. Meu senhor, ela chamava Abraão de senhor, meu senhor já é velho. Vamos dar um jeito aqui. E a ansiedade começou a tomar conta do coração de Sara. E ela enxugava a louça e guardava a louça e pensava: o que nós vamos fazer? Nós temos que dar um jeito. E não é o que nós fazemos muitas vezes. Vou dar um jeito.
Deixa comigo que eu vou resolver a questão. Todos nós sabemos qual foi o resultado, queridos irmãos. Atropelaram a vontade do Senhor. Fizeram coisas irracionais, absurdas. Sara começou a imaginar, imagina ela pensando, vou pegar a minha serva, Agar, vou dar nos braços do meu marido. Olha a irracionalidade, irmãos. Olha a irracionalidade quando nós somos ansiosos. Quando nós atropelamos a vontade do Senhor, fazemos coisas totalmente fora do padrão bíblico, do padrão de Deus. Deu Agar nos braços de Abraão, que eu não sei por que ele concordou com isso também. Ele vai falar, Sara, vamos orar, Sara, você está agindo de maneira irracional. Abraão deveria falar como Jó falou para a esposa dele. Lembra-se que a esposa de Jó falou para Jó? Depois que os filhos morreram, depois que ele perdeu tudo, a esposa de Jó falou assim, amaldiçoa Deus e morre de uma vez. Olha, você está uma pura carne viva. Jó respondeu, como fala uma doida, você está falando também. Abraão deveria ter falado para a esposa, como uma doida fala, você está falando também, Sara. Deus nos ajude a esperarmos nele. Mas não, quando nós atropelamos a vontade de Deus, agimos de maneira irracional, somos ansiosos, fazemos tudo errado. Todos nós conhecemos qual foi o resultado da história, não conhecemos, queridos irmãos? Estamos chegando em janeiro de novo e vamos começar a ler a Bíblia tudo outra vez, como estamos lendo, como deveríamos todos ler. Vamos começar em janeiro a ler a Bíblia outra vez e vamos passar de novo por essa história. E dá tristeza, quando passamos ali, depois que Ismael nasceu, começou a crescer, aí começou a rivalidade entre Sara e Agar, aí Agar ficou com ciúme, aí mandou Abraão despedir o filho. Meus irmãos, quanta dor, quanta tristeza, quanto sofrimento podia ser evitado se não tivessem sido ansiosos. Não vamos permitir ansiedade no coração. Não aconteceu ainda o que Deus lhe prometeu? Não aconteceu ainda o que você está esperando? Espere mais, continue esperando, não faça nada sem orar. O Mestre, Ele não quer que sejamos ansiosos, Ele quer que esperemos nele e confiemos nele. Ore sempre antes de qualquer ação, para que o Espírito Santo vá adiante agindo e não seja você atropelando a vontade do Senhor. Em segundo lugar, a ansiedade nos leva a murmurar. Quando nós somos ansiosos, nós atropelamos a vontade do Senhor. Quando somos ansiosos, nós começamos a murmurar e achar que Deus está atrasado. Porque nós vivemos num mundo onde está tudo atrasado. Não é verdade, meus irmãos? Tudo está atrasado, tudo deveria ser para ontem. É só apertar um botão, tudo acontece, aperta o controle, tudo muda. E até as criancinhas sabem disso, é impressionante como as crianças sabem disso. O Elias tem 1 aninho, ele pega o controle da televisão e aperta e já olha para a televisão, já sabe que vai mudar alguma coisa. As crianças sabem tudo isso e estamos vivendo num mundo de ansiedade. Mas quando nós somos ansiosos e as coisas não acontecem no momento que nós queremos, nós começamos a murmurar do Senhor. Por favor, abra sua Bíblia para Números capítulo 21, versículos 4 e 5. O povo começou a ficar ansioso e começou a murmurar do Senhor. E é exatamente isso que acontece com muitas pessoas nos nossos dias. Tudo tem que ser para ontem, tudo tem que ser no piscar de olhos. Por isso, queridos, vamos pedir ao Senhor que nos dê paciência. Eu fico impressionado, sabe, meus irmãos, quando eu acordo de manhã e mando mensagem para esse, mando mensagem para aquele, mando para aquela nossa amiga lá da Letônia, são 12 mil quilômetros, ela está lá no hemisfério norte, nós estamos aqui no hemisfério sul, tem toda a curvatura da Terra, são 12 mil quilômetros, mas eu acho impressionante que eu escrevo a mensagem, enviar, chegou na hora, 12 mil quilômetros no outro hemisfério, nós estamos na primavera, estamos no outono, chega, não leva 1 minuto, não leva 30 segundos. Eu apertei enviar e chegou. 2 pontinhos, chegou. E ela recebe na hora. Esse é o mundo que nós estamos vivendo, queridos, de muita tecnologia, de muita rapidez. E isso está nos deixando ansiosos. Por isso, peçamos ao Senhor, nos ajude a não sermos ansiosos, para não murmurarmos contra o Senhor. Números capítulo 21. Os versículos 4 e 5 diz assim a palavra do Senhor. Números 21, 4 e 5.
E então partiram do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodearem a terra de Edom. Porém a alma do povo se angustiou nesse caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir da terra do Egito, para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui não tem pão nem água, e a nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Algumas traduções dizem que a alma do povo, o que eu olhei, se angustiou. Outras dizem que se impacientou, ficaram ansiosos. Começaram a ficar ansiosos porque, como nosso amado irmão Ricardo falou agora há pouco na classe Paulo, na escola bíblica dominical, saindo do Egito, naquela época, em linha reta, eram 4 semanas, no máximo 40 dias chegavam. Mas eles, por desobediência, começaram a atrasar a viagem. Levaram 40 anos, e aí o povo se impacientou. Aí o povo ficou ansioso e começaram a murmurar contra o Senhor. Irmãos, peçamos que Deus nos ajude nesses tempos de tamanha tecnologia e de tantas novidades, a não sermos ansiosos. Quantas pessoas trazem angústia para o seu coração por causa da ansiedade? Hoje sai um celular novo, amanhã já tem outro melhor, depois outro melhor, um computador novo, depois outro melhor, um carro novo, depois outro melhor, e as pessoas começam a ficar ansiosas. Porque o meu vizinho tem, porque isso tem aquilo. Meus irmãos, como as pessoas estão ansiosas, impacientando-se e angustiando-se, e aí acabam agindo como o povo de Israel. Não é verdade que é triste de ler essa última frase do versículo 5? E a nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Nossa alma está já cansada. Nós já não aguentamos mais comer esse maná todos os dias. Não é verdade que tem muita gente que se diz cristã assim também? Todo dia esse manazinho aqui, todo dia. Tem coisa mais interessante. Tem os YouTubes da vida, tem os Facebooks da vida, muito mais interessante, muito mais atraente. Muito mais. E começa a ter fastio desse tempo. Meus irmãos, peçamos que Deus nos ajude a não sermos ansiosos, a não andarmos ansiosos, não nos impacientarmos e a não murmurarmos como o povo de Israel murmurou contra o Senhor. Que Deus nos ajude a não atropelarmos a vontade dEle. Que Deus nos ajude a não desobedecermos ao Senhor, fazendo coisas que desagradam ao Senhor, agindo da nossa própria maneira. E em terceiro e último lugar, a ansiedade é pura falta de fé. Quando você estiver ansioso, saiba que o seu termômetro de fé está lá embaixo. Saiba que o ponteirinho da sua fé está lá na reserva, piscando, está parando, está acabando. Cuidado. A ansiedade nada mais é do que falta de fé. Por isso, peçamos ao Senhor que nos acrescente a fé, para que possamos ter mais paciência, para não andarmos ansiosos. Nós lemos o apóstolo Paulo falando que o Senhor Jesus falou: não estejais ansiosos por coisa alguma. Não estejais ansiosos. E nossa amada irmã Marilza perdeu o emprego, mas ela não está ansiosa. E agora Deus mostrou para ela por que ela perdeu o emprego, porque a mamãe precisou ser operada. E a mamãe sendo operada, a nossa amada irmã Marilza, que é profissional da saúde, não tem pessoa mais indicada para estar do lado da mãe. Ela não fará isso para receber profissionalmente, ela vai fazer por amor. Deus nunca erra, meus amados irmãos, Deus nunca falha. Por isso precisamos aprender a ter paz no coração, a orar ao Senhor: Senhor, mas que vontade de ir lá e falar de uma vez. Mas vai atropelar a vontade. Mas vai fazer você murmurar contra o Senhor. Porque sabe o que acontece quando nós fazemos pela nossa vontade? O que acontece com o povo de Israel, o que aconteceu com eles. Começamos a ver que nada dá certo. Porque quando nós fazemos sem a unção do Espírito de Deus, você pode preparar a mensagem mais linda e maravilhosa, não vai fazer efeito nenhum. Você pode preparar um hino mais lindo e maravilhoso, não terá efeito nenhum, porque foi pela sua vontade. Você pode ir falar para todo mundo e não vai adiantar nada, vai ficar frustrado, porque foi pela sua própria vontade e vai murmurar. Por isso, sempre que chegar um assunto para você, primeiro ore, peça a direção de Deus. Senhor, vai adiante. Deus vai surpreender. Deus vai preparar o momento certo.
Em Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao versículo 34, temos o que o Senhor Jesus falou e que depois Paulo escreveu também em Filipenses, onde nós lemos no início da mensagem. Filipenses capítulo 6, do versículo 25 ao versículo 34. Perdão, Mateus, o que eu falei? Filipenses foi no começo, desculpe. Agora, Mateus, muito obrigado, irmãos. Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao versículo 34. Quando você estiver ansioso, saiba que é falta de fé. Então pegue a sua Bíblia, pegue o maná, o maravilhoso maná. Eu não tenho fastio desse maná, eu não posso começar o dia sem antes ler. Primeiro orar, depois ler. Oração é nossa conversa com Deus. Ler a Bíblia é Deus falando conosco. E eu gosto de ler em voz alta para ouvir melhor ainda a palavra do Senhor. Ler a palavra do Senhor. Está vindo ansiedade no seu coração? Pega esse capítulo, Mateus capítulo 5, capítulo 6, do versículo 25 ao 34. Eu perdi a conta de para quantas pessoas eu já escrevi e já mandei, escrevi até com a mão mesmo, letra cursiva e até no celular. Para quantas pessoas já mandei esses versículos? Pessoas ansiosas, angustiadas, e depois de lerem, alguns disseram assim: eu vou guardar no meu coração, aqui no meu bolso, e para guardar no meu coração essas palavras. Quando vier a ansiedade, leia esses versículos, esta palavra do Senhor Jesus Cristo, que diz assim, Mateus 6, 25 a 34. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos ou ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves dos céus, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Quero parar aqui um pouquinho. Alguns irmãos já viram algumas fotografias que eu tiro dos jacus que vão comer lá em casa. Toda manhã, levo comida para o cavalo, dou comida para os cachorros e ponho bananas e outras coisas ali para os passarinhos também. E os jacus acostumaram, eles sabem que lá em casa é um lugar de paz. Irmão Ricardo outro dia até me chamou para ver. Era um domingo à tarde, ele olhou 6 jacus chegando ali em casa, ali, um atrás do outro, parecia um aeroporto bem movimentado, um pousava, outro pousava, outro pousava, outro pousava. Meus irmãos, que coisa mais linda. Ontem de noite fui levar comida para o cavalo e os jacus estavam ali, 4 jacus, uma família de jacus comendo, mas que coisa mais linda. Quem alimentou? Eu só fui um instrumento, foi o Senhor. É o Senhor. Ele cuida das aves. E eu não vi nenhum jacu. Ai, o que será que nós vamos comer amanhã? O que será? Vamos fazer uma reunião aqui de jacu? Vamos fazer amanhã? Irmãos, nenhum deles. E eles não têm a presença do Senhor como nós temos. Por quê? Não é normal. Não é normal um cristão estar ansioso. Continua a palavra do Senhor dizendo: e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, todas as demais coisas, vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, não andeis ansiosos, irmãos, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Deus cuidou de nós hoje, Deus cuidará de nós amanhã. E quando vier alguma situação para você, não haja de maneira carnal e irracional, vá correndo resolver tudo. Não faça isso. Deixa na mão do Senhor. Deixa com o Senhor primeiro, ore. Se você não orar, vai dar tudo errado, vai atropelar, depois vai murmurar e vai demonstrar que não tem fé nenhuma no Senhor. No começo do ano,
uma menina dos maiores, da turma dos maiores, começou a vir de máscara e o cabelo bem aqui na frente, não dava nem para ver direito o olho dela. E eu podia ter chegado para ela na hora: tira esse cabelo do olho, tira essa máscara, mas eu decidi primeiramente. Depois de algum tempo, essa menina começou a aparecer aqui na escola com livros bem perniciosos. Chamei ela para conversar. Ela falou: minha mãe que deu livros de homossexualidade. Eu falei: você não traga mais esse livro. Minha mãe não liga. Eu falei: na sua casa sua mãe pode fazer o que ela quiser e ela vai ser responsável por tudo que ela fizer lá, mas aqui na escola não permito que você venha com esses livros. E ela continuou com aquela máscara, continuou com aquele cabelo na frente e orando: Senhor, dá-me a oportunidade. Uma coisa é você dar água e querer que alguma pessoa beba água sem a pessoa estar com sede. Outra coisa é a pessoa pedir água porque está com sede. É totalmente diferente. E olha, passou fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Agora, na semana passada, quinta-feira, a Miriam, aqui da secretaria, liga para mim: pastor, tem uma menina aqui querendo falar com o senhor. Eu falei: pede para ela subir no gabinete que eu já subo lá também. Cheguei, não era essa menina? Essa com o cabelo caído aqui na frente, com a máscara que não dava nem para enxergar nada. E ela começou a falar: pastor, eu estou ansiosa. Não andeis ansiosos. E gente que se diz religiosa, não é normal. Não é normal o mundo estar em paz. Não é normal o cristão estar ansioso. E ela falou assim: uma coisa ruim dentro de mim, eu estou me sentindo muito mal, estou muito ansiosa, por isso, por aquilo. E foi falando dos problemas. Eu falei: você sabia que Deus te ama? Deus te ama. Deus te ama e fez você uma moça linda. Você está se escondendo atrás do seu cabelo, atrás da sua máscara. Você não gostaria de tirar essa máscara? Tirou a máscara. Não gostaria de tirar o cabelo do lado para todos verem o rosto bonito que Deus? Foi Deus que fez você. Foi Deus que fez, Ele nunca é. E ela começou a relatar os problemas dela e tirou o cabelo do lado e tirou a máscara. E começou a falar dos problemas, da ansiedade, das dificuldades, das lutas que ela tem. E pudemos orar juntos aqui no gabinete quinta-feira. Um dia chuvoso, melancólico, triste que estava. De repente aquela menina começou a abrir um sorriso, o olhinho dela começou a brilhar. Eu falei: Deus te ama, e Deus trouxe você aqui para você ouvir da palavra do Senhor, que não adianta viver ansiosa, não vai resolver nada, não vai te acrescentar nada, muito ao contrário, só vai trazer dor, só vai trazer sofrimento, só vai trazer angústia. Deixe essas coisas de lado e busque ao Senhor, Ele vai te ajudar. Terminamos a oração, ela me abraçou, falou: muito obrigado pela conversa, fez muito bem para a minha conversa. Como essa menina chegou na sexta-feira aqui, queridos irmãos? Não tinha mais máscara, o cabelo do lado, um sorriso estampado no rosto. Na hora da saída foi se despedir de mim. Eu falei: não se esqueça da palavra do Senhor. Não ande ansiosa. Não ande ansiosa por coisa alguma. Deus te ama, nós te amamos, sua família te ama. E o Senhor quer o melhor para você. Queridos, eu podia ter chegado em fevereiro, logo que ela chegou com a máscara, com o cabelão, fazendo a minha vontade: tira isso, arranca isso. Ela ia ficar revoltada, não ia fazer defeito, né? Eu ia atropelar a vontade do Senhor. Depois eu ia ficar até murmurando: Senhor, olha só, o que eu tentei fazer não deu nada certo. Eu ia ficar murmurando. Podia até perder a minha fé, não é? Podia até perder a minha fé, porque eu faço, dá tudo errado. E é isso mesmo, quando eu faço, dá tudo errado. Quando você faz, dá tudo errado mesmo. Agora, quando é o Senhor que faz, pode não ser em fevereiro, pode não ser em março, pode não ser durante o ano, mas pode ser em outubro, no final do ano. O trabalho é perfeito, porque foi o Senhor que fez. Não andeis ansiosos, queridos irmãos. Há alguma ansiedade corroendo o seu coração? Há alguma ansiedade? Lança sobre o Senhor. Lança sobre o Senhor. Como nós lemos em Filipenses, logo no começo da mensagem: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus com ações de graças.
Em vez de murmuração, é gratidão. Olha como Deus inverte tudo. As pessoas sem paciência, ansiosas, começam a murmurar e atropelam tudo. Os que têm fé no Senhor, deem ação de graça. Senhor, não foi como eu quis, mas foi como o Senhor quis, e é perfeito, e é maravilhoso, e vai evitar dor, porque se Sara e Abraão tivessem esperado no Senhor, quantas dores teriam evitado? Se o povo de Israel tivesse esperado no Senhor, quão mais cedo teriam chegado na terra de Canaã? Se nós obedecermos ao Senhor em tudo, queridos irmãos, nós vamos demonstrar nesse mundo que está sem fé, que nós temos uma fé inabalável no Senhor. Porque de verdade, que mensagem estamos transmitindo para o mundo, quando dizemos para eles terem fé e nós não temos fé? Que mensagem estamos transmitindo? Que mensagem estamos transmitindo para eles quando nós dizemos que queremos vê-los salvos, mas eles veem em nós a mesma inquietação do mundo, quando eles veem em nós a mesma ansiedade do mundo, a mesma infantilidade do mundo, a mesma precipitação do mundo? O que eles pensam de nós? Eles precisam ver, o mundo precisa ver a diferença. Portanto, não andemos ansiosos por coisa alguma. Que Deus abençoe. Vamos aprender a viver em paz. Não é normal o mundo estar em paz, não é normal. Mas também não é normal nós estarmos ansiosos. Que Deus nos mantenha em paz, independentemente das circunstâncias em que vivemos. Nossa amada irmã Jéssica vai dar a profissão de fé hoje à tarde e vai ser batizada no próximo domingo. E ela tinha todos os motivos para estar muito ansiosa. O filho dela, de 12 anos, amada irmã, 11 anos, está a 10 mil quilômetros de distância dela, impedido de voltar para o Brasil, por um pai que não é salvo e não convive. Mas olhar para a irmã Jéssica é olhar para tranquilidade, sempre em paz. Quarta-feira na casa do Senhor, no culto ao Senhor, domingo na casa do Senhor, com paz no coração. Não vai acrescentar um côvado na sua estatura ficar ansioso. Não vai resolver nada, muito ao contrário, só vai trazer dor ao seu coração. Há exemplos de tranquilidade e de paz aqui em nosso meio. Isso é o que todo cristão deveria ser. Paz.
tranquilidade, amor, esperança, longanimidade. Um dia Deus vai resolver. Ele já tem tudo preparado. Nada pega Deus de surpresa, nada. Só entristece a Ele a nossa ansiedade, a nossa falta de fé. Vamos lá. Senhor, ajuda-nos a termos mais e mais fé no Senhor, demonstrando isso através de frutos, Senhor. Quando andamos ansiosos, atropelamos a Tua palavra, depois nós nos desgostamos e murmuramos contra o Senhor, porque nós, na verdade, não temos fé. Se tivéssemos fé, não estaríamos ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, as nossas petições seriam conhecidas diante do Senhor. O Senhor vai adiante, como foi adiante da conversa com a nossa aluna, que foi tão boa, porque foi o Senhor que preparou. Não fui eu que falei, foi só um instrumento do Senhor. Nossa amada irmã Jéssica, o coração de mãe dela chama pelo filho, Senhor, clama pelo filho, mas ela está aqui em paz no seu coração, servindo ao Senhor com alegria e esperando o momento propício, nem antes nem depois, quando o Senhor vai trazer o Bruno de volta da Espanha para estar junto com a mamãe. E o Senhor fará isto como o Senhor sempre faz, com total perfeição. Por isso, pela fé, já te louvamos e te agradecemos. E deixamos nas tuas mãos todos os assuntos, todos os pedidos, e transforma a tua igreja numa igreja madura, Senhor. Às vezes há muita infantilidade em nosso meio. Às vezes há muita imaturidade em nosso meio. Às vezes nos apressamos e fazemos tudo errado. Permita que vivamos em paz. E vamos ter muito menos esforço de falar para o mundo, porque nem será necessário discurso. Eles vão ver em nós a diferença, vão sentir em nós a diferença. Portanto, ajuda-nos a amadurecermos como teus filhos e como tua igreja. Oramos que o Senhor leve em paz todos os amados e queridos irmãos, sem ansiedade, sem preocupações, mas certos de que o Senhor cuidará de nós durante o dia de hoje, trazendo-nos de volta à noite, para aprendermos mais sobre o Senhor. Ninguém precisa ficar em dúvida sobre onde deve estar hoje à noite, todos nós sabemos, e ajuda-nos a sermos obedientes ao Senhor e à Tua palavra, pois oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Todos podem se assentar, por favor, com o pós-lúdio, com oração silenciosa. Estamos com o culto coletivo encerrado. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Abençoada tarde a todos os amados irmãos e até a noite com a permissão do nosso Deus. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Vão em paz e sirvam com alegria.